take it real slow. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Come on. Rolling on the highway, you know. Wow. Come on, and groove along. Come on. Said babe, I said babe, oh honey, come and groove along. You gotta feel it, yeah, you gotta move along. Começando para você mais um Papo com Café nessa segunda-feira. Meu muito obrigado para você que está aqui no YouTube, você que está no Facebook e no Instagram. Sejam bem-vindos. Recebendo hoje meu amigo de longa data, né? Ele que já foi diácono, já presenciei ele como diácono, depois como missionário e hoje é o pastor Gilson Rodrigues, que é pai, esposo. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, bom dia a todos. Prazer imenso poder estar aqui junto com vocês. Contar um pouquinho da minha história, da onde Deus nos tirou e onde Deus nos colocou. Prazer. Eu já fiz ele passar frio logo pela manhã, né? Levantar cedo com frio. Pastor, me perdoa por isso, tá? 70 vezes. Amém. Até se preciso, até mais. O pastor já esteve conosco aqui no Papo Debate, né? Mas hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história dele, para você que não conhece, tá bom? Você que conhece, sabe do testemunho de vida dele, do que Deus tem feito na vida dele. E eu vou começar o seguinte, pastor. Quem é o Gilson Rodrigues? Bem, eu sou um milagre de Deus. Nascido numa cidade por nome Mossoró, no Rio Grande do Norte. E logo quando criança, meus pais, houve uma seca muito grande no Nordeste naquela época, dificuldade muito grande, e meus pais decidiram vir para o estado de São Paulo, onde todos os parentes da minha mãe, meus tios, moravam em Araçatuba. Então, em 1970, nós viemos e chegamos em Araçatuba. Moramos ali por 8 anos, e depois, em 1978, chegamos a Jaboticabal. E essa trajetória de vida, se instalamos aqui e crescemos, e eu aprendi a amar demais essa cidade. E hoje estamos aqui. O que te inspira, pastor? O que me inspira é esse amor que Deus colocou em poder ajudar o próximo, em poder ser útil ao próximo. Isso me inspira. O pastor já nasceu num lar cristão ou não? Como que foi esse encontro com Jesus? Eu nasci num lar cristão. E vivi fielmente até os meus 14 para 15 anos. Tocava, era músico, né? Hoje eu não sei mais nem onde estão as notas, mas toquei sax, toquei trompete, toquei trombone, toquei bombardino. Hoje nada mais. Até para parabéns eu estou desafinado. Né? E depois, por alguns motivos que eu vou depois passar, eu me afastei dos caminhos do Senhor, mas nasci num lar cristão. Pastor, me tira uma dúvida. Eu não nasci num lar cristão, né? Geralmente a gente imagina quem nasce num lar cristão não precisa ter um encontro com Jesus, porque já está numa família cristã. Precisa ter um encontro ou não precisa? Precisa todo dia. Se converter todo dia. Às vezes, Mauro, eu falo que tem pessoas que não fizeram uma confissão de fé só porque nasceu num lar cristão, não aceitou a Jesus. Ele liga o pilotinho automático e vai embora, né? Mas eu aprendi que sim, nós temos que fazer essa confissão de fé,
mesmo conhecendo a Jesus. Ele quer saber da nossa decisão. Porque, na verdade, quando se nasce num lar cristão, nós somos apresentados. A decisão é dos nossos pais por cuidado. Mas a nossa consciência está no piloto automático dos pais ainda. Então, precisa sim. Ser pai, né? O senhor é pai de duas. Hoje já são maiores de idade, a Bárbara e a Bruna, né? Que são formadas, estão na presença do Senhor. Qual o sentimento do senhor olhar para as filhas e ver que ensinou a andar no caminho do Senhor? Qual que é o sentimento que brota no coração do Puxa senhor? vida. É um sentimento de alegria, de falar assim, eu me esforcei e elas captaram essa mensagem, que estar na presença de Deus é tudo que nós precisamos. É você olhar e falar, valeu a pena. É você olhar para esse mundo, a situação que eles se encontram, e você ver seus filhos, né? No meu caso, minhas filhas, no caminho a qual agrada a Deus. É bom demais. É um sentimento de desejo, de realização mesmo. De realização. Ela está dando prosseguimento àquilo que a palavra de Deus nos ensinou. Ensina teu filho no caminho que deve andar. E quando ele crescer, não se desviará dele. Não que não seja sujeito a isso, mas se torna mais difícil. Porque o mundo tem aí muitas ofertas, né? E eu fui vítima disso. O senhor falou que até os 14, 15 anos, depois o senhor se afastou, foi isso? Conta pra gente essa história. Isso. Eu vivia dentro da igreja, fazia tudo, tocava na banda, pregava, cantava, fazia tudo, né? Era uma criança, um jovem, um pré-adolescente bem ativo dentro da igreja. Participava de todos os departamentos da igreja. Mas aí, por algumas influências, algumas amizades, eu falo que isso é uma questão, assim, foi uma escolha minha, né? Porque decisões mudam destino. E aí eu quis conhecer o que estava lá fora, conhecer o mundo, querer me enturmar, isso e aquilo. E quando eu me dei por si, foi que eu estava distante já dos caminhos do Senhor. E a primeira coisa que a gente faz é entrar de cara para trás. Foi o meu caso. Porque nessa minha saída, eu já comecei a me envolver com bebida, com cigarro, e aí... Um abismo puxa o outro. Um abismo foi puxando o outro, e em um determinado ponto eu já estava aí já me envolvendo com drogas, essas coisas todas. E não é só esse estrago que a gente faz. O estrago maior é na família, né? De ver os pais decepcionados, dizendo onde eu errei, porque ele não captou a mensagem verdadeiramente, né? Mas a culpa foi totalmente minha. Totalmente minha. Porque o que os meus pais, os princípios, os valores que eles me ensinaram, não tem preço. E quando foi que o senhor falou, eu vou voltar para os caminhos do Senhor, esse momento? Então, na verdade, Mauro, foi assim. Aos 18 anos, eu perdi minha mãe. Aos 18 anos. E eu me lembro que eu estava muito louco. Muito louco. E de drogas, isso e aquilo. E aí, num belo dia, ela ia fazer uma cirurgia e ela saiu. E quando ela chegou na porta da sala, e eu deitado no sofá, muito louco da noitada, isso e aquilo, enfim, ela foi até a porta e voltou e disse assim: filho, um dia você estará de volta no púlpito da igreja pregando a palavra. Aí eu olhei para ela assim e pensei comigo, essa véia tá louca, jamais. E aí houve a grande boom da minha vida, que foi, ela foi e não voltou mais. Deus o recolheu. E aí a casa caiu, mas caiu toda em cima da minha cabeça, porque ela era a coluna, ela era meu tudo.
E aí eu não tinha estrutura para suportar aquilo. Meu pai, um homem sem palavras, de dignidade, de honra, de respeito, semi-analfabeto, mas educou os filhos e criou os filhos numa garra. Ele não tinha estrutura para me aconselhar, não tinha estrutura, quem fazia isso era minha mãe, enfim. E aí só ficou eu, ele e um sobrinho. Meus irmãos casaram e foram para cá, para lá, e eu tive que enfrentar o mundo que eu não tinha estrutura, e a casa caiu. Foi onde eu me aprofundei mais. Me aprofundei mais em bebidas, em drogas, isso e aquilo, e o mundo para mim desabou. Ao ponto, Mauro, não sei se eu já te falei isso, e alguns sabem, cheguei ao ponto de ser preso por causa de briga, sabe? E eu vi que aquilo ali não era a vida que eu escolhi para mim. Mas eu não tinha força para voltar. Essa foi a grande questão. Eu não tinha força. Queria voltar, mas não tinha força. Não conseguia. Mas eu tinha em memória aqueles momentos, às vezes, quando eu chegava de madrugada em casa, né? Como diz alguns, a mãe mandava chegar cedo, eu chegava cedinho do outro dia. E quantas vezes eu chegava 3 horas da manhã, 4 horas da manhã em casa, e passava no corredor, assim, pontinha de pé, para não, né, não acordar eles, mas muitas vezes quando eu passava assim debaixo da janela, eu escutava ela orando, dizendo: Deus, protege meu filho, onde ele estiver. Acordado, esperando, orando. Intercedendo, não deixe que nenhum mal venha acontecer com ele. E eu sei que isso foi a causa de Deus fechar muitas vezes a cova para mim. Muitas vezes livramentos de morte. É porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E eu fui entender isso bem depois. Então, eu sem estrutura, agora sem ela para me aconselhar, apesar que hoje eu estou com 57 anos. Eu ainda me lembro, né? Às vezes em algumas decisões eu falo, se minha mãe tivesse aqui, puxa vida, como seria? Eu ia me aconselhar a ela, né? Então é uma perca muito grande. E mais um legado maior que ela deixou, que foi ensinar o filho no caminho que devia andar. Mesmo que a gente se desviou, tal, mas a oração dela fez com que Deus cumprisse o desejo do coração dela. Não pôde me ver pregando, não pôde me ver como pastor, né? E eu estava falando com um amigo, eu fui na posse do novo presidente da Assembleia de Deus de Madureira, pastor Elton Ribeiro, e algo que marcou na minha vida naquela noite foi quando ele disse para o irmão que era o pastor dele, ele falou: mano, como eu gostaria que meu pai estivesse nesse momento para me ver, né? E assim foi comigo. Na minha convenção, quando fui levado ao pastorado, na convenção de Madureira, no Brás, o mundo para mim ali ficou pequeno, porque eu falava assim, como eu gostaria que ela estivesse aqui. Mas eu tenho certeza que Deus cumpriu tudo a que prometeu a ela. Deu tempo de eu voltar. Né? Mas voltando à sua pergunta, Mauro, a minha volta foi isso. Eu tive um encontro com Deus e alguns momentos na cadeia. Foi um momento com Deus, onde um irmão de cabelo bem branquinho começou o culto, né? E eu lá num canto, lá todo quebrado, que tinha apanhado. E ele começou a ministrar, eu lembro da palavra até hoje, ele ministrava sobre a viúva de Naim, que o caixão, a mãe ia enterrar o filho, ia saindo da cidade, mas Jesus ia entrando na cidade. E Jesus olhou para ela, se compadeceu dela, disse para ela, não chore. E
tocou no caixão, parou o velório, né? E aí eu me lembro até hoje quando ele disse, olha, e Jesus parou o velório. Aí virou para mim e disse assim, lá fora você não queria parar, né? Jesus te parou aqui dentro, porque ele quer te dar uma chance. E aí minhas pernas tremeu, porque quando nós ouvimos a voz de Deus, nós sabemos o peso que é. Deus é misericordioso, às vezes ele permite algumas coisas para mudar a nossa história. E esse foi um dos primeiros encontros com Deus, de verdade. E aí eu comecei a entender que a minha vida tinha que ser mudada. E a partir disso, a minha irmã, a Vera, juntamente com a minha esposa, começaram a ir na igreja e levava meu nome para orar, pedir oração em prol da minha vida. E foi algo muito, muito, Deus é demais. Porque elas começaram a ir, pegava meu carro e ia lá no Jardim Boa Vista, na Quadrangular. Lá em cima? Lá em cima. Era a quinta igreja, se eu não me engano? Não, era um ponto de pregação. Era um ponto de pregação. Só que tinha lá, e uma amiga dela que trabalhava com ela no Stephanie, convidava e ela foi. Enfim. E aí, um belo dia, eu cheguei e falei para ela, falei que naquele dia eu ia na igreja. Tava com maço de cigarro, e eu não achava mais lugar no mundo. Eu falei, eu preciso ir, eu preciso. E o mais interessante é que ela sempre falava para mim, o pastor disse que conhece você. Porque ele viu o meu nome, né, para orar por mim, ele via e falou, eu conheço esse rapaz. E nesse belo dia, onde eu me decidi ir para ouvir a palavra, chego lá, para minha surpresa, é um amigo meu, hoje o missionário Marcos Fernandes. Eu louvo a Deus pela vida dele, pela sua família, porque lá na minha adolescência eu trabalhava na usina e eu falei de Jesus para ele. Ele foi para Jesus e eu saí da igreja. Agora, quando eu volto para a igreja, ele é o pastor da igreja. Você vê que coisa interessante, como Jesus faz. E ali começou os meus primeiros passos, retornando, né, aos caminhos do Senhor Jesus. Ali começou tudo. Pastor, eu não sei se o pastor era da época, eu peguei lá como quinta igreja, que a gente fazia muita vigília lá atrás da Lagoa do Peta. Sim. Eu me recordo de algumas vigílias o senhor participar. Isso faz muito tempo, né? Muito tempo. Eu tô com 40, né? Mas assim, aquele período das vigílias, principalmente que fazia lá na quinta igreja, que lá eu tive a minha primeira experiência com Deus, foi lá na quinta igreja, na vigília que a gente foi. Legal. Foi uma experiência que eu lembro até hoje. E às vezes se conto para as pessoas, elas falam, não é possível isso. Não é possível isso. A gente tá dentro da mata e começou a chover só ali dentro da mata. Sim, entendeu? sim. E do lado de fora uma tocha de fogo. As pessoas falam, poxa, esses clientes são doidos. Mas aconteceu. E eu comecei a falar em línguas que eu vim embora na perua, falando em línguas, e não conseguia dormir falando em línguas a noite inteira. Impactar. Pastor, eu lembro também do senhor aqui embaixo, na quarta igreja, quando o senhor era diretor do diaconato, né? Aprendi muito também, depois foi o Adilson. Peguei também o senhor na fase como missionário, né? Às vezes dando uma bronca na gente lá no retiro, em Taquaritinga, nos jovens, né? Que legal, que legal. Mas como que foi pro senhor, assim, como que o senhor percebeu? Eu tenho um chamado de Deus, como que aconteceu isso? Mauro, eu conto para as pessoas, elas falam assim, não acredito. Quando eu vim para a igreja, e o meu desejo era poder ajudar. E eu fui se envolvendo nos trabalhos, eu queria ser útil. E eu falo isso até hoje. Se eu não for útil à tua obra, o que eu vou fazer aqui? Né? Eu quero ser útil. Quero ser útil ao meu irmão, quero ser útil para o reino. E eu comecei a me envolver
Mas eu tinha algo na minha cabeça que era assim, eu não preciso de cargo para mim trabalhar. Mas ok. Então eu dizia assim, olha, coisa que eu menos quero é ser pastor um dia. Não. Coisa interessante. Existem 2 pastores na minha família. Meu tio, irmão mais velho da mãe, que já dorme no Senhor, morreu ano passado, e eu sou o pastor mais novo. Tem outros que são presbíteros, são ainda até dirigem igreja como pastor local, mas não são consagrados ao pastorado. Então era só eu e ele. E eu sempre olhei a vida dele, um homem de caráter, um homem de bem, exemplo de vida, e eu via a dureza que era. Eu falava assim, eu não quero isso não, eu quero ser pastor não, rapaz, é muita coisa, se tem é porque está acontecendo alguma coisa, se não tem é porque está na miséria, se compra um carro é porque está roubando, se não compra é porque, sabe, eram umas coisas loucas. E eu, jovem, eu via alguns acontecimentos, às vezes eu chegava e via, falei, caramba, mas isso não aconteceu porque eu estava junto com ele. Então, eu ficava, falei, pastor não. Mas aí as necessidades da igreja, a gente estava ali para ajudar, e fomos indo, e de repente chegamos ao diaconato. Eu tive 2 mestres, eu louvo a Deus por isso, eu não posso deixar de citar isso. Primeiro, Pastora Fidelcina. Pastora Fidelcina, meu Deus, não tem como não citar ela, sabe? Eu falo que é mestre, doutorado e algumas coisas mais. Em tudo, em amor, em humildade, enfim. Ela é o concurso dentro da minha caminhada. E depois, pastor Ademir. Uma pessoa que me ensinou muito. Eu louvo a Deus pela vida dele. Aprendi muito. Tive muita oportunidade. Então, Mauro, eu ficava olhando tudo aquilo, quanto esse povo sofria. Eu falava, Deus me livre de ser pastor. Quero não. E de repente foi acontecendo. Até um dia eu já... de volta para minha casa, né? Que eu sou assembleiano. E de volta para minha casa, um dia o meu pastor pegou e falou assim, se prepara que você vai para a convenção. Eu já tinha feito os cursos teológicos, fiz na ITQ, né? Como missionário, depois fiz na Assembleia, estudei por... quase 8 anos, fiz administração eclesiástica, essas coisas todas. Mas até aí estava tudo bem. Mas aí quando meu pastor falou assim, você vai ter que ir, não adianta fugir. Eu falei, não estou fugindo, eu já tinha fugido de 2 convenções. E aí ele falou, agora a terceira você não tem que ir. Aí quando eu falei, tá bom pastor, eu vou orar, e ele falou, não é para orar não. Eu já orei. E eu fugindo, eu não queria, eu achava que não precisava disso, né? E fui falar com Deus. Falei, Senhor, o Senhor sabe que eu não quero. Eu posso trabalhar aqui, não preciso de cargo, de título, até porque pastorado não é título. Pastorado é função. Tem pessoas que querem o título, né? Mas esquece que atrás do título tem uma função. Aí eu fui falar com Deus sobre isso, que eu não queria. E ele sabia que eu não queria. Aí quando a gente, como você disse, quando a gente chegamos diante dele, não tem para onde correr. E o próprio Espírito Santo me fez lembrar e me disse, você disse que queria. E eu, como bom nordestino, né? Eu sempre, o pessoal todo me conhece e sabe, o meu diálogo com Deus é natural. Porque ninguém impressiona Deus com palavras difíceis. Falei, o senhor tá doido? Eu sempre briguei e falei pro senhor que eu não queria. Aí a voz de Deus soa muito forte no meu coração, dizendo, você disse que queria. Tá, então me faz lembrar. Qual foi esse dia? Olha só que abuso, que ousadia falando com Deus assim.
E aí a voz do Espírito Santo me disse, um dia você me disse assim, ó, e seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu, e a minha vontade é essa para você. Aí eu me quebrei. Aí eu falei assim, então, muito legal, porque o senhor sabe que não é a minha vontade, mas se é a sua, o senhor vai me capacitar para suportar isso, porque não é fácil. Não é fácil. Cuidar de vidas não é fácil. Só quem tem vocação. E esse chamado, quando Deus aponta o dedo para você, acabou. Você é envolvido e há uma unção de Deus, uma capacitação que nos faz suportar tudo isso. Porque eu te digo, não é fácil. Por isso que muitos desistem. Porque acham que é só você estar lá e o nome, e sendo vitrine, né? Mas vocação é o que faz suportar. O pastor foi missionário por um bom tempo, né? Um longo tempo, né? Como que foi essa experiência como missionário? Porque é diferente de ser pastor, né? Sim. Bem diferente. Pois bem, Mário. O meu chamado missionário começou exatamente isso. Deus me usou numa área onde o inimigo quis me destruir. Permitiu para mim, porque eu fui envolvido com drogas, com bebida e outras coisas mais. E o meu primeiro trabalho, sabe, foi Deus me fez voltar onde eu estive preso. No mesmo lugar. No mesmo lugar. E eu comecei a trabalhar dentro da cadeia. Trabalhar com pessoas, evangelizar ali dentro. No começo foi muito difícil, depois nós fizemos batismo, nós fizemos gincana dentro da cadeia. E hoje tenho pastores que saiu de lá, frutos de lá, muitos. Então, minha primeira experiência foi trabalhar dentro da cadeia, trabalhar com o que a sociedade diz que é o lixo, né? O escória da sociedade. Mas Deus é especialista em reciclar, transformar a vida. Aquilo que todo mundo quer jogar fora, Deus vai lá e transforma. Ele fez isso com a minha vida. E depois Deus foi nos... Eu lembro que meu sonho, quando eu estava com a pastora Fidelcina, quando eu comecei a ministrar, o primeiro dia, foi... Eu preparei um esboço que dava para me pregar umas 3 semanas. De tanta coisa que eu escrevi. Em 5 minutos, eu falei tudo e não sabia mais o que falar, o nervosismo. E eu falei com Deus, Senhor, meu sonho é um dia poder pregar numa cidade ou numa congregação aqui da cidade, né? E daí Deus começou a realizar o desejo no meu coração. Comecei a pregar numa igreja num bairro, daqui a pouco no outro, daqui a pouco eu comecei a sair e Deus me levou para a Argentina, Deus me levou para o Paraguai, Deus me levou para o Nordeste, Deus me levou para o sertão da Bahia e nós fomos fazendo isso e falando desse amor e desse Jesus que muda vidas. Sofremos muito, passei muitas dificuldades, mas foi por um aprendizado muito grande. O senhor experimentou o que é ser um missionário? Sim, senti na pele. Tem o missionário do altar e aquele que é do campo, realmente, né? Do campo. Pastor, tem uma pergunta, não é uma pergunta, né? Hebreus 13:3, se eu não me engano, diz que orai pelos presos como se você estivesse preso com eles. Então há uma diferença, né? Entre você só orar por quem está na cadeia e você que já experimentou a cadeia, né? A oração muda, porque você sabe do sofrimento, da dor. A compaixão, assim como a viúva de Naim, a Bíblia diz que Jesus olhou para ela e se compadeceu dela. Porque ela já tinha perdido o marido. Agora ia enterrando o filho, quer dizer, ela ia passando pelo mesmo lugar pela segunda vez, tendo perca. Jesus olha e se compadece dela. A compaixão é diferente de ter dó. A dó é quando você olha para a pessoa e fala, que pena. Olha, que dó. E não faz nada. Jesus não tem dó de ninguém. Essa é a diferença, ele se compadece. A compaixão é isso, é você olhar para a pessoa, sentir a dor dela e dizer para ela, eu vou te ajudar. É a mesma questão de Hebreus. As pessoas, é fácil eu chegar e falar, Jesus, vai lá na cadeia, visita os hospitais. Aí Jesus virou missionário seu?
Por que você não vai visitar? Sentir na pele a dor das pessoas. Porque nisso precisa, muitas das vezes, Mauro, quantas vezes eu saí doido para pregar e falar, mas um abraço mudou tudo. Então eu não ia para pregar. Muitas das vezes Deus me permitiu só dar um abraço. Era o que necessário. E frutos desse abraço, sabe, deram muitos frutos. Às vezes um olhar, eu te amo, conta comigo, já era o suficiente. Porque o próprio Espírito Santo está dentro de você. E, na verdade, o seu abraço era só um simbólico. Porque quem abraçava a pessoa verdadeiramente era o próprio Deus. Então você é um mensageiro disso. Você é aquele canal, né? Então, esse é o verdadeiro intuito de um missionário. É sentir a dor. Isso não é para mim que sou missionário, porque o ID não é só para mim, o ID é para todos nós. E aí nós invertemos muitas das vezes. Jesus, visita lá Jesus. Jesus que vai, né? Jesus que vai lá, né? Não, ele quer que você vá para isso, para você sentir a dor, se compadecer das pessoas, né? E abençoar as pessoas. Vamos lá, então. O que é ser chamado por Deus? É um privilégio. Ser chamado por Deus é um privilégio. É a graça dele. Porque nós não somos merecedores de nada, né? De nós mesmos, nós não temos nada. Mas ele nos achou graça em nós. Por isso que lá na cruz ele apontou, Mauro, é você, Gilson, é você. E essa graça nos abraça. E nós estamos de pé por causa da graça de Deus, por causa desse favor imerecido. Se você falar para mim em palavras mais chulas, eu falo, Deus é doido. Só ele para me escolher, porque eu não valia nada. Mas tem alguém que se importa comigo, que cuida de mim e me escolheu para poder ser parte do reino de Deus. Então, não tem palavra para explicar, definir com todas as letras o que é essa graça. Primeiro, morreu por mim. Não tem. Quem é que valoriza um drogado? Quem é que dá valor da vida por um... Ninguém, só Jesus. Só Jesus. Então, a explicação é essa, é a graça dele que nos faz, que nos escolheu. Todos podem ser chamados? A vontade dele. A vontade dele. A vontade dele. Uns são chamados, outros são escolhidos para ter funções, para diversas coisas. É dele, isso é do reino. Pastor, tem alguma passagem da Bíblia que lhe emociona muito? O pastor fala, nossa, essa passagem aqui é... Sim, sim. Primeiro, o que mais me chama a atenção é a graça. É esse sacrifício que ele não se importou quem eu era, quem eu deixo de ser, não se importou. Ele disse, eu vou morrer por vocês. Porque estávamos condenados à morte eterna. Mas ele falou, olha, eu vou fazer esse sacrifício por vocês. Aí eu me pergunto, né, faço uma nova pergunta em cima da sua. Que amor é esse? Que se importa comigo, que se importa com todo, se importa com a tua família, com a minha, de todo mundo. Ele diz, eu estou aqui, vinde a mim todos cansados e oprimidos. Vinde. Ele faz um convite, mesmo sabendo que nós pisamos na bola, que nós não somos merecedores, mas ele vinde a mim, todos cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí eu falo de novo, que amor é esse? Para me amar tanto assim, sem eu merecer. Então, essa passagem que a Bíblia relata, não tem explicação. Pastor, o senhor me corrija se eu estiver errado, mas assim, eu depois que eu entendi o que é graça e passei a orar a Deus, Senhor, eu não sou merecedor, passei a orar de forma diferente, as coisas começaram a acontecer, porque pelo menos eu não passei mais a orar, Senhor, eu preciso, eu quero isso, não, Senhor. Eu sou pecador, sou falho, se o Senhor achar que eu mereço essa graça, que o Senhor faça a sua vontade. Sim. E algumas coisas começaram a acontecer, desde, Senhor, hoje eu tô sem dinheiro, mas tô com vontade de comer uma pizza. Deus providenciar uma pizza. Deus, esse mês eu tô apertado, Deus abriu uma outra porta, um bico e entrar com providência, entendeu? Mas foi a partir desse momento que eu comecei a orar, Senhor, não vou obrigar a Deus, não vou
colocar Deus na parede mais, Senhor, pela tua graça. Sim. Nós não recebemos porque pedimos mal. E eu brinco muito com os jovens, usando essa passagem, que nós não recebemos porque pedimos mal. Exemplo, como é pedir mal? Por exemplo, eu sou solteiro, eu tô doido para casar, né? É que os jovens hoje tá aí, né, mano? Aí eu falo assim, me dá uma esposa. Você acha que Deus vai te dar? Não. Nunca. Porque eu tenho minha esposa, Deus vai tirar ela de mim para dar para você? Então eu tô pedindo mal. Eu tenho que pedir, Senhor, me dá uma jovem solteira que venha ser a minha esposa. Você tá entendendo? Então mesmo nas brincadeiras a gente acaba aprendendo que nós não recebemos porque pedimos mal ou não sabemos pedir. Aí entra João 8,32. Quando nós conhecemos a verdade, o próprio Espírito vai nos ensinar, assim como você fez, a graça. Paulo tinha um espinho na carne e ele lutava ali. Aí até um dia Deus falar para ele, a minha graça te basta. Quando ele entendeu isso, você não ouviu mais Paulo falar do espinho. Ele se agarrou na graça. Quando nós agarramos a graça, os outros problemas, Deus toma conta e vamos vencendo todos. Pastor, eu sei que o senhor já falou vários, mas tem aquele momento que o senhor parou e falou, nossa, esse momento na minha vida ou no meu ministério foi um milagre de Deus. Foi a mão de Deus quem operou ali. Sim. Tem várias passagens, várias, que estão... de chegar ao pastorado é um milagre, sabe? Minha família, as provisão de ter dia... Eu tenho uma experiência muito grande, Mauro. E um dia, eu estava na minha casa e eu tinha perdido tudo. Tinha perdido caminhão, ônibus, tinha perdido os funcionários, tinha perdido tanta coisa, ao ponto de eu chegar e não ter o que comer. Não tinha o que comer. Aí acordei pela manhã, eu e minha esposa, e nós fomos orar. Falei, Senhor, hoje o dia nós não temos nada. E nós começamos ali, e de repente minha esposa saiu para o quintal. E eu fiquei sentado na mesa, peguei minha Bíblia e comecei a orar, conversar com Deus ali. E daqui a pouco ela entra, chorando. Eu falei, o que houve? Ela falou, estava falando com Deus. E nós sentamos. 5 minutos. Chegou um casal de amigos com 2 crianças e disse, pastor, nós viemos almoçar. Falei, entra. Eu não tinha nada. Nada. Nem café para nós tomar eu tinha para oferecer. Não tinha para nós, muito menos para ele. Chegou ao ponto que... E aí, como pai de família, você lutando de todas as formas, e é uma guerra, é uma batalha travada, o inimigo de nossas vidas bombardeando a nossa mente, querendo dizer para nós que crente é você, que homem de Deus é você, que isso e aquilo. E por alguns momentos você fica preocupado. Mas eu falei para aquele casal, entra, vamos almoçar. Não deu 10 minutos, chegou uma irmã e disse, pastor, eu não sei se o senhor vai aceitar, mas Deus me incomodou 3 horas da manhã. Eu só não vim 3 horas da manhã porque eu tinha medo de andar na rua sozinha. Eu não ia acordar meu marido para vir aqui. Mas Deus mandou eu trazer isso aqui para o senhor. Não sei se o pastor vai aceitar, não sei como está a vida do pastor. Eu falei, irmã, entra. Dei graças a Deus. Peguei todo aquele alimento, orei, agradeci a Deus por aquilo. E ela foi embora, feliz. Passado mais uma meia hora, me chega outra pessoa. Ai, pastor, não sei, Deus me incomodou, tal. E eu passei ali no mercado, ali comprei umas misturas. Quase quebrou minha geladeira. Não tinha onde pôr tanta carne, isso e aquilo. Aí eu olhei pro
pro casal de missionário, eu falei assim, agora nós vamos almoçar. Deus mandou a provisão. Aí ele começou a chorar e dizer, pastor, nós também não tínhamos o que comer, por isso nós viemos aqui. Eu falei, vocês não tinham, agora nós temos. Aqui vocês vão levar metade para vocês, porque vocês foram enviados de Deus. Deus usou e me deu a oportunidade de abençoar você, porque eu acabei de ser abençoado. Então esse compartilhar, às vezes nós não entendemos a situação que Deus cria, é para exercer a nossa fé. Como eu sei que a pessoa tem fé diante dessa situação, diante dessas circunstâncias? Há alguns tempos eu dizia, quando chegava a época de Dia das Crianças e Natal, eram as duas datas que eu mais sofria na minha vida. Porque eu olhava as crianças, chegava nas minhas filhas e dizia assim, olha que meu papai me deu de presente. O que seu papai te deu? Então para mim isso, eu fechava o olho e falava assim, eu pulo essa data. Não deixa essa data chegar não. Chegava no Natal, era a mesma coisa. E eu falava assim, que eu fecho os olhos agora, só abra depois que passar isso. Porque eu não tenho condições. As portas se fecharam. Eu saía, eu morava na caixa d'água, na época, eu ia lá na Leão a pé, com os pés inchados, tudo isso, sabe, atrás de serviço, e não ia. Então foram experiências assim que Deus falou assim, eu sou contigo, e tudo vai mudar. Interessante que Deus começou a despertar ela 3 horas da manhã, né? Deus já sabia o que, Sim. o que iria acontecer, né? Sim, a oração, né? Então, é isso que Deus faz. Se necessário, Ele cria uma situação para te abençoar. Pastor, como que é pastorear? Quais são os desafios de ser um pastor? Meu Deus do céu. É tudo isso que me preocupava. É cuidar de vidas. É amar. É ter todo esse cuidado. Olhando no mundo diferenciado, a qual o pastor e a ovelha tá ali, é você cuidar e olhar para que o lobo não venha tragar nenhuma. É você tirar os carrapichos, é você olhar mesmo sem querer nada em troca. É amar independente de situação. Pastorear é isso. É ser um privilegiado que Deus o confiou para essa função. Porque é difícil. Você abrir a lã, tirar espinhos, ver feridas, colocar a mão na ferida no intuito de curar. Colocar sobre os seus ombros essa função que por muito tempo se perderam. No conceito de alguns que acham que é título. Função pastorear é isso. É a confiança de Deus em você. Cuidar de um povo que vai morar no céu. E esse povo está sobre os seus ombros, o peso. Uma responsabilidade enorme. A responsabilidade imensa. Então era isso que me assustava. Mas não assusta mais, porque eu sei que foi Ele que me chamou. E me capacitou para isso. Então, pastorear isso. Em palavras mais simples. É esse Pai, esse amor, esse coração de Deus dentro de você para fazer aquilo que Deus faria. Né? E se fosse Deus, como Deus cuidaria? Então nós temos que pegar esse amor e transferir para as pessoas, como se fosse o próprio amor de Deus. Pastor, como que é? O senhor sempre foi da Quadrangular, ela tem um estilo próprio, a Quadrangular. Sim. E o senhor vinha para Assembleia, como que foi essa transição de quadrangular para assembleiano? Hoje eu falo que eu sou assembleiano da Quadrangular, eu sou assembleiano da Brasil para Cristo, eu sou assembleiano, sabe? No começo me assustava, não a mim, assustava um pouco a questão das minhas filhas, que foram, quando elas foram para Jesus, elas foram na Quadrangular. Eu nasci em berço evangélico da Assembleia. Então, para mim, não mudaria muito. Eu já estava meio que acostumado. Mas é o diálogo. É o diálogo. É mostrando dentro da Bíblia costumes, tradições, isso e aquilo, tal, que o negócio foca é Jesus.
Você foca em Jesus e o resto, as demais coisas, ele vai acrescentando, as demais coisas ele vai nos direcionando. Então, eu falo que é o camelo. O camelo no deserto, a pata dele é esponjosa. Então ele se adapta a qualquer terreno. No deserto tem pedra, no deserto tem espinho, no deserto tem uma série de coisas. E só o camelo consegue atravessar o deserto porque ele começa, debaixo das patas dele tem uma esponja que ele se adapta, ele sabe onde pisa, como pisa, para não se machucar. Então ele é preparado para atravessar o deserto. É mais ou menos assim. Só vou fazer uma pergunta polêmica pro senhor, tá? Oh, meu Deus. Essa moda de coach, tudo é coach agora, né? É coach sem ter renúncia. O senhor concorda com isso? Never. Nunca, nunca. Essas modernidades, cara. Essas modernidades aí sem base bíblica. Um evangelho fácil, né? Um evangelho prostituído. Desculpa a expressão, né? Hoje são profissionais. Isso não seria preocupante os jovens que estamos formando para servir a Deus? Sim, algumas coisas eu vejo é uma massagem de ego, é uma Nutella tão grande, né? E o verdadeiro sentido do evangelho se perdendo. Porque eu tenho que massagear seu ego, eu tenho que... Se jogar Deus na parede, quem é que intimida Deus? Meu Deus do céu. Sabe? E, assim, é um assunto que eu prefiro, assim, até deixar de lado. Quem quiser que siga, mas na minha concepção e naquilo que a Bíblia diz... Totalmente fora. Não concordo. Que conselho o senhor dá para quem está nos assistindo agora e está desanimado, sem forças? O senhor teve essa experiência, Sim, né? muito. Sim. Às vezes Deus nos dá a oportunidade de ter esse momento de reflexão. Foi o que aconteceu comigo. O que eu quero para a minha vida? É essa vida que eu escolhi, né? E, como eu disse, decisão muda destino. O filho pródigo, quando ele saiu de casa, depois de gastar tudo, ele se encontrou, um chiqueiro, uma lavagem, né? Vamos dizer bolotas, mas comida de porcos, e ele no meio, sentindo desejo de comer aquilo. Se fosse no mundo moderno hoje, talvez o inimigo da nossa vida ia dizer assim, não vai embora não, porque ele tomou uma posição. Eu vou ter com meu pai. Quer dizer, os empregados dele comem melhor que qualquer um. Tem tudo. E eu aqui desejando comer comida de porco. Então a Bíblia diz que ele se levantou, né, se posicionou e foi ter com o pai. Essa posição, e aí volta a velha frase que eu gosto muito, que decisão muda destino. Se ele não se posiciona, ele estava até hoje no chiqueiro. Entre aspas, né? Ele não sairia daquilo. É o que o inimigo das nossas vidas hoje oferece. Hoje, o interesse, aí entra algumas modernidades. O inimigo, hoje ele fala assim, não vai embora do chiqueiro não. Eu vou tacar umas luzes aqui, cara, vai ficar um chiqueiro muito louco. Mas é chiqueiro. Continua sendo chiqueiro. Só está disfarçado. Só está disfarçado. O inimigo, ele tenta, sabe, maquiar para que você não enxergue a casa do Pai. É essa. Mas Deus sempre nos dará um momento de reflexão, dizendo assim, onde que eu estou? Eu não tenho força, mas meu Pai é minha força. E se nós se posicionamos em buscar, quando você dá um passo para Ele, já era. O senhor chegou a fazer alguns programas, alguns não, vários programas, né, de rádio, né? Sim. E essa experiência? Muito louca. Muito legal, muito legal. É bom demais. Você ouvir, sentir os ouvintes ali falando, pedindo conselho ao vivo, isso e aquilo, e é uma mistureba de religiões e de problemas e disso e aquilo, mas Deus sempre dá graça. Deus sempre coloca no nosso coração uma palavra que vem ao encontro da pessoa. Mas é muito, a experiência é muito. Quem não fez, faça.
Pastor, gostaria de agradecer você. Tem algo que o senhor gostaria de falar que eu às vezes não perguntei? O senhor quer deixar essa mensagem? Quer falar alguma coisa? Eu quero agradecer, Mauro. Tantas pessoas que nem eu citei. Eu louvo a Deus. Ontem eu estive ministrando lá na cidade de Monte Alto e falando sobre gratidão. A história de Naamã é uma história de gratidão. Porque teve uma menina que falou de Jesus para ele e ele acreditou. E a menina, você não sabe nem o nome dela, anônima, mas se importou com vidas. Eu fico imaginando que o milagre de Naamã não está só nos 7 mergulhos que ele deu, mas foi ele em acreditar na palavra e obedecer. E o milagre fez. Eu sou fruto de um milagre, de alguém que intercedeu por mim, de alguém que orou por mim, a minha irmã, a minha esposa, tantas pessoas. Porque as palavras que eram contrárias, as palavras eram, o fim dele é cadeia ou cemitério? Cadeia eu fui. Cemitério, Deus fechou a porta e me deu vida. Porque o projeto do inimigo para a minha vida era a morte. Era me levar à morte. Então, mas a oração dessas pessoas, essa intercessão, eu sou grato a Deus pela vida de cada um. Eu quero deixar bem registrado isso. Pela vida de cada um. Que de certa forma, com certo carinho, com a simplicidade, pediram e clamaram a Deus pela minha vida. E eu estou de pé hoje por causa dessas pessoas que lá atrás. E essa intercessão fez Deus mudar a minha história. Então sou grato a Deus por cada um, os meus pastores, por cada um, sabe? Pelas igrejas que eu pastoreei, que não foram poucas. E eu louvo a Deus por cada irmãozinho que orou pela vida do pastor, porque somos carentes disso, somos carentes de oração. Então eu louvo a Deus por isso. Eu sou grato a Deus pela vida de cada um que se importou comigo e até pela vida daqueles que não se importaram, que serviu como aprendizado para a minha vida, mas eu continuo amando da mesma forma, né? E isso eu louvo a Deus, gratidão. Sou grato a Deus pela sua vida, pelo convite. Eu que agradeço. Né? Sou privilegiado, porque esse é um local onde passam pessoas nivelado por cima, independente do assunto, são pessoas que têm experiências e passam aqui ensinamentos maravilhosos da sociedade, da vida cristã, da saúde, enfim, política, enfim, todos nos faz aprender a cada dia mais. E eu sou essa sementinha menor, né? Mas foi a experiência que Deus nos deu. Eu lembrei, só para encerrar também, o senhor chegou a ministrar no primeiro encontro que a gente teve em Ribeirão Preto, né? Sim, lembro. Foi um encontro tremendo realmente com Deus, eu lembro do senhor lá, a primeira experiência que a gente teve como confinados, vamos dizer assim. Sim, né? Sim. São privilégios, irmão, são privilégios. Assim como você falou, um dia eu tive um encontro com Deus na vigília. E foi tremendo, né? Às vezes Deus reserva os lugares e momentos especiais para ter um encontro com a gente. E aquilo fazia toda a diferença. Hoje, tem momentos da minha vida que eu me lembro de alguns encontros e isso me fortalece tanto. Isso me dá uma injeção de ânimo para poder prosseguir, né? Então, somos privilegiados de Deus ter nos usado para abençoar vidas. Porque a palavra é dele, nós só somos um canal. Ah, eu preguei. Não, eu só falei aquilo que Jesus mandou, porque a palavra é dele. Né? Nós só somos um canal. Passa por nós e acha um alvo. 6 meses que eu já comecei a caminhar com Jesus, nos 6 primeiros meses, eu orava, falava, Senhor, eu assistia muito Marcos Feliciano, né? Na época que ele tinha o cabelinho lá dos Gideões bem curtinho. Eu falava, Senhor, eu quero o batismo com o Espírito Santo. E buscava com muita sede. E eu ouvia em casa o programa de rádio do hoje pastor Anastácio. E teve uma noite que ele estava no programa e falou, você que está em casa agora, pedindo a Deus que você quer o batismo com o Espírito Santo, você vai receber. E foi através das ondas do rádio que eu recebi o batismo. Maravilha! Eu já contei esse testemunho para ele na emissora de rádio, falando, você vai receber, e em casa eu fui batizado. Glória a Deus. Por isso que não precisa só, né?
Não tem lugar. Deus, ele é demais. Porque é o buscar. E você vai achar. Eu já vi testemunho de pessoas que foram batizadas no ônibus, no supermercado, debaixo do chuveiro tomando banho, sabe? Então, olha só, um momento especial de Deus para conosco. O importante é nós ver que não é o local, é o que Ele derrama sobre nós. Pastor, é uma honra, viu? Deus lhe abençoe. Manda um abraço para a esposa, para as meninas. Sim, eles estão assistindo aí. Um abração para ela. A Bruna tá correndo. A Bruna, antes de ir para outro país, tem que vir aqui no podcast. Verdade. A Bruna, Deus tem levado ela para vários lugares e é um privilégio. E você que tá em casa, Deus abençoe, tá bom? Sua vida. Paz.